Então, bom dia, pessoal. Vamos começar agora. A gente está no horário. Vou passar aqui. Então, novamente, obrigado a todos pela presença. Então, agora 9h30 em ponto. Esse é mais um webinar da Mitsubishi, um tema como acessar remotamente HMs na indústria 4.0. Meu nome é Lauro dos Santos, então vou apresentar para vocês algumas soluções da Mitsubishi, algumas ideias, falar um pouquinho ali do conceito, um pouquinho das nossas IHMs GOT 2000, e depois mostrar algumas soluções de acesso remoto. A gente tem diversas soluções, essas são algumas das soluções, especificamente voltadas para interface homem-máquina, para IHMs, tá? Vou começar me apresentando. Então, meu nome é Lauro Henrique dos Santos, eu sou especialista de produtos em CLPs e IHMs da divisão de automação industrial da Mitsubishi Electric do Brasil. Sou engenheiro eletricista e tecnólogo em automação industrial pela Universidade de Mogi das Cruzes e Green Belt pela EDIT. Aí tem o meu e-mail também, se vocês quiserem entrar em contato, tirar dúvidas, fazer solicitações, fiquem à vontade para conversar comigo, basta mandar um e-mail para mim, ok? Quero conhecer um pouquinho mais do perfil de vocês, então agora vai ser aberta uma enquete para vocês responderem, então conhecer um pouquinho quais são os profissionais que estão assistindo os nossos eventos, vou dar alguns segundinhos aí para vocês responderem, ok? Legal, o pessoal está respondendo aqui, bastante pessoal da área educacional, pessoal profissional da indústria. Legal, obrigado. Podem responder aí. Bom, falar um pouquinho das nossas redes sociais. Então, a gente tem tanto o nosso site, nosso website tem bastante conteúdo lá dentro, e também convidá-los para vocês seguirem a gente nas redes sociais. Então, a gente tem bastante conteúdo que a gente vem divulgando, bastante coisa, os webinars passados, bastante informação dentro do nosso canal do YouTube, e mais recentemente a gente tem agora o Mabcast. O Mabcast, a gente tem algumas apresentações, eu apresentei o último falando um pouquinho de retrofitting, a gente vai convidar especialistas, profissionais da área, o pessoal da Mitsubishi para apresentar aí, discutir algumas coisas em formato de podcast, o nosso Mabcast, ok? Além disso, a gente também tem a nossa plataforma EAD, a nossa plataforma nova com bastante curso, começam com os cursos iniciantes e depois a gente passa para os cursos de básico e vai tendo futuramente os cursos avançados. Então, convido vocês também a conhecerem, vocês conseguem o link dentro do nosso website. Apresentar um pouquinho para vocês, para quem ainda não conhece, a Mitsubishi Electric. A Mitsubishi é uma empresa que se tornou esse ano centenária, ela completou 100 anos no dia 15 de janeiro, tem a sua sede em Tóquio, no Japão, origem japonesa. A gente teve como faturamento nos nossos resultados do ano passado de 41 bilhões de dólares e somos em mais de 146 mil profissionais em mais de 40 países. Então, isso é um pouquinho do que vocês têm para conhecer da Mitsubishi, além de vários segmentos que a gente trabalha, contando com uma grande ênfase dele sendo o nosso segmento de automação industrial. Em relação ao portfólio de produtos, então a gente tem uma grande gama de portfólio de produtos, a Mitsubishi fabrica, como eu disse, trabalha em muitos segmentos, mas especificamente aqui no Brasil a gente foca principalmente nesses produtos. Então a gente tem equipamentos de automação e visualização, tanto CLPs quanto IHMs, softwares e sistemas supervisórios, como o nosso MCWorks, por exemplo, sistemas de acionamento, então a gente tem servodrives, servos AC, motion controllers, inversores de frequência, os próprios robôs industriais que utilizam esses tipos de acionamento nos seus eixos, também o controle de distribuição, então a gente tem uma linha completa aí de disjuntores de baixa tensão, partida de motores, os multimedidores para o gerenciamento de energia, e também alguns dispositivos e softwares para o monitoramento e gerenciamento de energia. Tá? Além disso, a gente tem uma outra divisão, que é a divisão de mecatrônica, com bastante experiência, bastante know-how em CNC, máquinas de corte a laser e também as máquinas de eletroerosão. Agora, voltando aqui, a gente vem para o nosso tema, então, como acessar remotamente IHMs na indústria 4.0. Então, existem algumas soluções da Mitsubishi que a gente tem tanto o produto IHM, variando bastante ali de tamanho, de funcionalidades, e também soluções que são aplicadas nessas IHMs e tornam muito mais fácil o dia a dia na fábrica. Então, ela vai de encontro para melhorar uma situação de fábrica, melhorar uma situação de manutenção,
Então, a gente tem muitas vantagens e eu vou falar um pouquinho disso ao longo da apresentação. Então, começando pelo conceito básico, né? O que vem a ser um acesso remoto. Então, o acesso remoto nada mais é que a nossa capacidade de acessar um computador ou um outro dispositivo, seja numa mesma rede local ou seja até mesmo fora do ambiente industrial. Então, eu posso ter esse acesso através de uma internet, via uma comunicação VPN ou algo do tipo. Então, nada mais é do que a gente acessar remotamente aquela informação. Então, eu posso fazer tanto um espelhamento de tela, eu posso ter algumas outras formas de trabalhar isso. Então, a gente sabe que tem uma grande vantagem na indústria quando a gente tem esse tipo de acesso. E vai de encontro com a indústria 4.0, porque quando a gente tem tanto as informações e os dados do chão de fábrica acessados remotamente, é muito mais fácil para a gente tomar algumas decisões e agiliza o nosso processo. Porém, a gente sabe que é muito relevante, muito importante a gente ter a segurança do acesso. Conforme a gente tem um aumento cada dia mais de dispositivos conectados na rede, com dispositivos via internet, a gente sabe que tem uma grande gama de ataques que acontecem, então é importante que a gente também tenha, por outro lado, a segurança no acesso. Então, conforme a gente tem esse aumento de dispositivos, a gente tem a necessidade também do aumento da segurança. Então, como exemplo, a gente tem que ter senhas, a gente tem que ter criptografia e cada vez mais se assegurar que a gente não vai ter nenhum problema nesse acesso, nenhuma invasão nesse acesso, nenhum roubo de dados. A gente sabe que hoje em dia dados são extremamente importantes, né, são muito valiosos para toda a indústria. Falando um pouquinho então de uma das formas de acessar isso seria o VNC. O VNC ele faz um espelhamento da tela daquele dispositivo, né? Esse não é o único tipo de acesso remoto, como a gente vai ver que é uma grande solução que a gente tem a GOT Mobile, que ele tem uma tela individual, porém, no mesmo equipamento, mas o VNC, ele seria a forma mais simples de acessar remotamente. Então, existem algumas formas que a gente pode ter de acesso, uma delas sendo a VNC, que poderia ser com um software Ultra VNC, ou um Real VNC, tudo isso contido dentro desse ambiente. Então, ele é o Virtual Network Computing, né? E lá atrás, a Olivetti Research começou com esse desenvolvimento de uma interface, um terminal gráfico, que mostrasse as telas de maneira remota, que eu pudesse acessar um computador remotamente a partir de outro ponto, né? Então, ele é baseado em um Remote Frame Buffer, né? Então, a gente tem a visualização ali de uma interface. Então, se eu tenho um computador e eu quero acessar esse computador remotamente, eu vou ter aquele computador como um VNC Server, ou seja, ele será um servidor das informações, das imagens, ele que será acessado, e eu tenho um VNC Client que vai acessar tudo isso. Além disso, né, ainda nesse conceito de VNC, a gente tem também a VPN, né? Então, o que é a VPN? A VPN é como se ela criasse um túnel entre dois pontos. Então, imagine que eu preciso acessar com o meu VNC Client um outro dispositivo, eu posso criar um túnel, porque eu tenho ali tráfego de muitas informações na internet, e eu quero acessar esse computador, porém, sem a necessidade de me preocupar com outros tipos de ataques, outros tipos de acesso. Então, de um lado, a mensagem é criptografada para ser enviada do outro e fazer a decodificação dessa imagem, dessa mensagem, né? Então, é muito importante, a VPN ela tem até mesmo no sistema Windows, né? Nativamente ela tem dentro do sistema Windows, que ela funciona dessa forma. Ela cria basicamente um túnel entre dois pontos para que eu possa trafegar informações de maneira mais segura e a maneira anônima. Eu posso mascarar o meu IP e também mascarar até mesmo a minha localização. Então, ela é utilizada, às vezes, quando a gente quer simular um acesso em outro local. É muito comum na indústria esse tipo de acesso remoto também. Então, a gente tem várias vantagens quando a gente trabalha com acesso remoto. Então, lembrando que a segurança é muito importante, porém, a gente tem aí uma otimização, por exemplo, de performance e disponibilidade dos sistemas, né? Porque eu tenho, às vezes, uma máquina menos tempo parada porque eu consigo resolver um problema remotamente, mas eu consigo até mesmo melhorar a performance, eu consigo fazer uma troca de produto mais rapidamente também. Também tiro a necessidade de alguém no local, então isso acaba melhorando até mesmo a minha segurança. Então, se eu não tenho a necessidade de uma visualização física ali próximo do equipamento, pode ser muitas vezes, dependendo do ambiente mais agressivo, eu também tenho essa vantagem. Também tem a redução de custos, então quando eu tenho o não envio de um profissional que precise ir até o equipamento, fazer um acesso, fazer uma manutenção, eu tenho também a minha redução de custos. Isso é muito bom para quem
por exemplo, são os fabricantes de máquinas ou quem fez o desenvolvimento de equipamento que fica a quilômetros de distância também. A gente tem uma maior agilidade na tomada de decisão, então se eu tenho, por exemplo, dados que precisam ser acessados, eu já consigo fazer isso de maneira remota e adequar a minha produção, adequar a minha performance do equipamento se for necessário. Também eu permito uma expansão de alcance de clientes, então indústrias que precisam, que algumas vezes elas precisam acessar aquele cliente fisicamente, elas conseguem reduzir esse acesso, com isso elas conseguem às vezes exportar equipamentos até mesmo para fora do Brasil e acessar esses equipamentos de maneira remota, né? Eu também tenho um fácil acesso à digitalização das informações, então, na geração de tabelas, a gente vai falar um pouquinho aqui também sobre MES Interface, na geração de tabelas, geração de informações, pacotes de informações, eu consigo acessar isso mais rapidamente. Então, eu agilizo esse acesso à minha digitalização das informações, né? Também agilizo o atendimento em caso de problema, como eu já disse, e uma maior segurança em equipamentos que oferecem risco. Então, se eu tenho, por exemplo, um ambiente mais agressivo, se eu tenho, por exemplo, caldeiras, eu tenho um ambiente que é um pouco mais propício a ter acidentes ou ter algum tipo de risco, eu consigo reduzir esse risco se eu monitoro de maneira remota. Se eu monitoro dentro de uma sala de comando, se eu monitoro fora da planta, eu também posso monitorar múltiplas plantas. Então, a gente tem vários benefícios aí no nosso acesso remoto. Então, falando um pouquinho da segurança de acesso, é importante que os equipamentos que fazem parte do acesso remoto, eles sejam seguros, né? Aqui eu vou dar um exemplo em cima de IHMs, né? Então, a gente tem para as IHMs algumas formas de visualizar quem está acessando e quem vai acessar essas informações. Então, por exemplo, aqui eu tenho o cadastro de usuário e nível de acesso. Então, quando eu tenho o nível de acesso, eu consigo determinar até que ponto aquele operador, ou até que ponto aquele engenheiro de processo, até que ponto aquela equipe, aquele usuário de manutenção vai acessar aquelas informações. Então, posso ter o nome, o ID, o nível de acesso e colocar uma senha. Então, isso é muito importante, seria o básico que a gente tem para a gente controlar e ter uma maior segurança no acesso. Além disso, a gente pode ter também as configurações desse login. Então, se eu tenho um logout, por exemplo, alguns segundos, alguns minutos depois, eu tenho o logout desse usuário dentro desse acesso, então é muito importante também. E também, às vezes, a gente pode colocar até uma limitação para número de tentativas. Então, para que eu evite que fiquem tentando alguma senha diversas vezes, eu posso limitar. Esses são alguns dos recursos que a gente tem dentro, por exemplo, de IHMs, que a gente consegue barrar ou consegue limitar algumas tentativas de acesso de pessoas não autorizadas ao nosso equipamento, ok? Em relação eu comentei em relação à nossa linha GOT, né? Aquilo lá é o sistema que corre por trás da nossa linha de IHMs GOT, e aqui efetivamente seriam a nossa linha de IHMs. Então, o GOT é Graphic Operation Terminal, são as IHMs da Mitsubishi, elas vêm evoluindo ao longo dos anos, né? A gente tem agora a linha mais nova, que é a GOT 2000, líder de vendas na Ásia em relação à performance, em relação ao acesso. São IHMs bem completas, variam aí de 3.8 a 15 polegadas de tamanho de tela, né? Então a gente tem desde IHMs bem pequenas, monocromáticas, até IHMs mais elaboradas, que podem contar até mesmo com sensor de presença. Eu posso ter USB frontal, se eu quero extrair informações, se eu quero fazer uma programação e acessar IHM, ou até mesmo dispositivos que estejam conectados na mesma rede da minha IHM, que é a nossa função transparente. Tem várias cores, então eu tenho a cor prata, tenho a cor branca, tenho a cor preta, e também as funções avançadas de tela, que eu tenho, por exemplo, zoom, scroll, multitouch, 2 operadores, por exemplo, trabalhando na mesma IHM. Essa IHM também ela tem, na parte traseira dela, uma interface de extensão, então posso ter ali entrada de vídeo, saída de vídeo, colocar outras redes, né? Então uma rede, por exemplo, a nossa rede mais recente, CC-Link e ETSN, outras redes e conectividade com outros dispositivos de automação. Entrada para cartão SD, não precisa ser um cartão SD Mitsubishi, pode ser um cartão SD de qualquer fabricante. USB traseiro, se eu quiser colocar ali um cartão armazenando essas informações, um pendrive, por exemplo, armazenando essas informações. Portas de comunicação, como Ethernet, 232, 422, 485, e também uma entrada de bateria. Além disso, existem até recursos adicionais, versões adicionais, versões 24 volts, versões com entrada de corrente de tensão alternada, e também entrada até mesmo para uma antena, tornando o IHM, por exemplo, um roteador. Tá?
Falei tudo isso que é um pouquinho para vocês entenderem o que a gente tem disponível de conexões, de automação, e também que ela trabalha, né, dentro de diversas redes, poderia até mesmo trabalhar com redes conectadas ali ao nosso CLP. Então, se eu tenho um CLP, um exemplo, a nossa linha IQR comunicando em BACnet, Canopy, eu posso comunicar esse CLP com a minha IHM, assim como eu tenho várias redes disponíveis, tem como comunicar em Modbus TCP, Modbus RTU. Falando um pouquinho de conectividade no meio de automação, eu consigo, então, comunicar com o OPC, por exemplo, para uma cadeia de suprimentos, para um nível de TI. Posso comunicar com uma engenharia, fornecendo também via OPC ou A para um sistema supervisório, comunicando algumas tags de informações ali. Consigo comunicar numa rede de automação voltada para manutenção ou mesmo para produção. Então, poderia ser uma rede CC-Link, poderia ser uma rede Profinet, uma rede Ethernet. Tudo isso é possível a gente fazer com a IHM ou mesmo a IHM conectada em um dispositivo que esteja nessa rede. Então, é muito importante que um dos passos, né, na definição da nossa arquitetura seja a gente considerar também quais equipamentos vão comunicar com tudo isso. Mas, de qualquer forma, a gente vai conseguir, através dessa interface, através de um acesso remoto, ter acesso a essas informações com a nossa IHM. Então, falando um pouquinho aqui dentro de GOT 2000, aqui a gente vê alguns modelos, né, das telas. Então, eu tenho desde a tela pequenininha aqui de 3.8 até a de 15 polegadas. Modelos sem borda, né, as chamadas Open Frame. A gente tem um modelo Hand, que já vem com um botão de emergência. E para todas elas, a gente tem alguns recursos, alguns diferenciais, alguns que estão nas linhas mais novas. Então, a gente tem mais avançadas, né, com maior performance, como a linha GT25, GT27. Mas desde as séries mais simples, a GT21, a GS21, que são linhas um pouco iniciais, a gente já tem, por exemplo, o nosso VNC e entre outras funções. Então, eu posso considerar aqui para vocês algumas soluções em destaque, seria o PC Remote. O que seria o PC Remote? Nada mais é que a possibilidade de acessar um outro computador a partir da IHM. Eu posso utilizar um mouse, um pendrive, colocar um receptor, né, um USB diretamente na IHM e colocar esse acesso através dela. Tenho também um VNC Server, ou seja, a IHM ela vai trabalhar como um VNC Server e eu, como um VNC Client, através do meu computador, eu vou acessar essa IHM. Então, eu tenho um exemplo aqui, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Tenho também o MES Interface. O MES Interface, ele tira a necessidade de um gateway entre a IHM e o sistema de banco de dados. Então, eu permito que um acesso remoto de dados de informação eu consigo acessar diretamente na IHM também. Então, ele faz parte das soluções de acesso remoto. Também tem o GOT Mobile, um dos mais famosos nossos, né? Então, a gente tem a solução GOT Mobile, ela permite diversos dispositivos conectados ao mesmo tempo na IHM, independente da tela que está sendo mostrada, diferente do VNC, a gente tem acesso. Então, posso ter uma personalização para um tablet, posso ter uma personalização do meu browser para um celular, posso ter para um computador. A gente vai ver exemplo disso também. Software GOT 2000 OPC-UA, que é a possibilidade de comunicação de valores de campo com o servidor OPC. Então, isso também faz parte de uma das soluções de IHM. Nesse caso aqui, ele é voltado para PC, instalado diretamente um PC. A gente torna um PC uma IHM. Então, esse é um grande diferencial também, né? Porque a gente tem, por exemplo, dentro da nossa IHM, a gente tem vários recursos, mas imaginem que eu preciso colocar isso dentro de um computador onde eu já concentro outras informações, outros softwares. Então, também consigo rodar uma solução de software dentro da IHM, dentro do computador, e com isso comunicar com o servidor OPC. E por último, o nosso GOT Audit View, um produto desenvolvido especialmente para a indústria brasileira, focado aí na indústria de alimentos e bebidas e também na indústria de farma, porém podendo ser utilizado em várias indústrias, né? Então, eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Aqui seria, então, a nossa tela de gerenciamento de licenças, né? Então, eu tenho, por exemplo, o PC Remote, o VNC Server, o MES Interface e o GOT Mobile. Então, dependendo da versão que a gente tem a IHM, a gente consegue inserir esse código, essa licença dentro da IHM e pronto, a gente já habilitou ali dentro a função e a gente passa a fazer o design das telas e as configurações das funções dentro do nosso software GT Designer 3. GT Designer 3 é o nosso software que faz parte da nossa plataforma QWorks 2. A plataforma QWorks 2, para quem não conhece, ela tem aí software de programação de IHM, software de programação de CLP, a gente tem software de programação de servo,
diversos softwares, todos dentro de uma mesma plataforma, ok? Então, dentro do meu sistema que corre por dentro da IHM, eu vou fazer o gerenciamento dessas licenças. Clicando aqui, eu já abro essa tela e insiro uma dessas licenças. Além delas, as outras duas que eu citei são licenças que correm dentro do nosso software SoftGOT 2000, e a outra, GOT Audit View, é um software que ele é instalado diretamente no computador, por isso que eles não são gerenciados aqui dentro dessa interface, ok? Então, aqui a função PC Remote, primeiramente, imaginem que eu tenho aqui uma IHM, né? Então a minha IHM, ela trabalha normalmente, criei minhas telas, monitoro o meu processo, monitoro informações, só que eu quero, por algum motivo, acessar, por exemplo, uma planilha do Excel que esteja em um computador remotamente. Então, assim como eu tenho o acesso remoto da IHM de um computador para a IHM, eu também tenho o caminho inverso. Então, essa é uma solução diferenciada da Mitsubishi, que a gente também consegue ver a tela de um computador total, né, na sua totalidade, utilizando um mouse USB e um teclado USB através da IHM. Então, eu uso a porta USB da IHM, conecto o meu mouse via USB ou o meu teclado via USB e pronto, eu já consigo, através da rede Ethernet, né, de uma comunicação Ethernet, acessar ali um computador e gerenciar esses dados. Preciso buscar alguma informação, preciso consultar uma receita, tudo isso é possível de fazer com a função PC Remote. Então, basta instalar essa licença, por exemplo, em uma das IHMs. Além disso, a gente tem a função VNC. Então, eu já tinha adiantado para vocês que eu posso trabalhar a IHM como um VNC Server, ou seja, a tela da IHM ela vai ser exibida em outro dispositivo, e dentro desse dispositivo eu consigo fazer uma manutenção local, posso fazer uma manutenção remota, não necessariamente em campo. Então, se eu tenho, por exemplo, alguém de manutenção que precisa acessar aquelas informações, mas não necessariamente precisa ir até a tela, basta ele colocar esse tablet na mesma rede que aquela IHM está conectada. Então, tanto a tela de operação quanto a tela de exibição da manutenção ou da manutenção remota, né, seja local ou remota, é a mesma tela. Então, eu consigo até mesmo para as IHMs fazer alterações em ladder, né, fazer alterações em SFC, na programação do CLP Mitsubishi que estiver conectado aqui nessa IHM. Para esse acesso, basta que eu tenha um VNC Viewer para que eu acesse ali dentro de um computador, né? Além disso, então, a gente tem o MES Interface. O MES Interface, a gente tem, então, uma IHM que pode estar conectada a um controlador Mitsubishi, pode ser um controlador de outro fabricante, ou até dispositivos conectados ali, né? Então, eu posso ter um dispositivo via 232, um dispositivo conectado via 485, e essa troca de informações da IHM vai ser em linguagem SQL. Então, eu tiro aquela necessidade antiga de um intermediário entre computador, que vai receber para um servidor de banco de dados, né? Pode ser um banco de dados Oracle, Microsoft SQL Server, pode ser um MySQL, um PostgreSQL. Todos esses bancos de dados eu posso acessá-los e gravar informações ou até mesmo receber informações na IHM diretamente. Qual a grande diferença? Eu não tenho a necessidade de saber SQL, né? Então eu vou abrir a interface, fazer ali algumas configurações de tag, de job, né? Eu vou criar um job para que essas tags, para determinar quais tags vão ser ou não enviadas. Também tenho a possibilidade de determinar ali qual que vai ser o servidor, então qual que vai ser esse banco de dados que eu vou acessar, e a gente consegue dessa forma comunicar. Qual a grande vantagem? Quando eu faço o acesso remoto, eu já acesso também informações desse banco de dados. Então, toda aquela troca de informações, todo aquele banco de dados que está se comunicando com a minha IHM, eu consigo acesso remoto. Por isso que a gente considera uma solução para um acesso remoto também a função MES Interface. Tá? Em relação a bancos de dados, separando um pouquinho aqui, a gente tem tanto para bancos de dados comerciais, um Oracle, um Microsoft SQL Server, ou até mesmo um Simples Access, ou até mesmo os bancos de dados open source, como o PostgreSQL e o MySQL. Então, isso otimiza e a gente ganha muito, principalmente indo de encontro à indústria 4.0, que é acessar informações para tomada de decisões, ou até mesmo utilizar essas informações para um processamento de dados. Eu consigo acessar remotamente esses dados que eu estou comunicando com o banco de dados. E também a gente tem a função GOT Mobile, é uma das funções de maior sucesso da Mitsubishi, que ela permite que a gente tenha ou um computador, ou uma Smart TV, um tablet ou um celular, acessando via browser uma IHM, por exemplo. Então, se eu tenho
eu consigo personalizar os tamanhos de tela de acordo com o dispositivo que eu tenho. Eu tenho um smartphone, eu tenho um tablet, eu tenho um computador, por exemplo, acessando, ou eu posso até mesmo colocar em Full HD, mesmo que a minha resolução da tela da IHM não seja Full HD. A gente pode ter uma resolução 800 por 600, outras resoluções, mas a minha exibição do GOT Mobile, ele vai ser de tamanho Full HD. Então, quando a gente vai determinar esses tamanhos, a gente pode fazer uma configuração das dimensões da tela, né, a resolução da tela, e a gente vai, com isso, mostrar isso de acordo com o dispositivo que eu quero mostrar. Então, a grande vantagem em relação à VNC é que a VNC ela acaba conservando aquela mesma dimensão, porque eu basicamente estou espelhando a tela do VNC, né, da minha IHM, eu estou espelhando o VNC Server para o meu VNC Client. Então, a facilidade também de programação é de que a gente pode simplesmente copiar uma tela que eu criei para a IHM e torná-la uma tela de acesso GOT Mobile. Qual a grande vantagem? No dispositivo que eu vou acessar, eu não preciso ter um client, ter algum outro software instalado nesse dispositivo. Basta que eu utilize um Chrome, por exemplo, um Mozilla, um Microsoft Edge. Basicamente é um browser qualquer, onde eu coloco o meu IP, e esse IP vai me permitir, com usuário e senha, né, para a gente garantir a segurança no acesso, acessar aquela tela específica para aquele dispositivo. Então, eu consigo também ter até 128 usuários, cada usuário desse com o seu nível de acesso, e cada um desses acessos ele tem a sua particularidade no acesso. Pode ser um tablet, pode ser um celular. A função ela permite que a gente utilize vários tipos de objetos, né? Então eu tenho, por exemplo, botões, lâmpadas, gráficos de tendência, gráficos de dispersão, eu tenho vários tipos de telas, vários tipos de objetos que eu posso colocar nessas telas e criar essas telas personalizadas para o meu dispositivo, até mesmo em Full HD. O limite dela é de 3.000 por 3.000 pontos. Se eu quero criar ainda com mais precisão que Full HD, eu também consigo. Quando eu acesso, logo que eu acesso o IP de acesso dessa IHM, ele vai me pedir um usuário e senha. Então, de acordo com o usuário e senha, eu vou conseguir limitar quem acessa e quais as funções que ele tem, mesmo de maneira remota, né? Além disso, uma outra vantagem que eu tenho é que a gente sempre vai registrar as informações que foram trocadas e o que a gente teve de acesso pelo GOT Mobile. Então, ele vai registrar tanto o meu ID de usuário, né? Então, ele vai fazer um registro desse ID de usuário no histórico de acesso da IHM e até mesmo acusar qual foi o IP que acessou essa IHM. Então, se eu tinha, por exemplo, um dispositivo que estava acessando com o final de P50, né, o 92.168.3.50, ele vai registrar também quem acessou, qual ID acessou para aquela troca de informações. Isso garante aí para a gente uma maior segurança também de histórico, né? Além disso, eu posso, tanto através do acesso, isso é válido também até mesmo para VNC, então se eu já tenho a visualização de documentos em PDF, visualização de documentos de imagens, né, de fotos ou algo do tipo, eu também tenho na função GOT Mobile como acessar, através desse browser, essas informações remotamente. Então, se eu tenho, por exemplo, um operador que teve um problema na máquina e sinalizou a manutenção ela pega o tablet dela e ela faz o acesso através do browser dessa IHM. Dentro desse acesso, ele pode, por exemplo, ter o manual da máquina, ele pode ter um esquema elétrico da máquina, ele pode ter um desenho mecânico da máquina. Todas essas informações eu posso ter ali de acesso na mão dele via browser, porém todas elas armazenadas na IHM. Então, um único tablet poderia acessar várias IHMs diferentes, numa linha de produção, por exemplo, e cada IHM tem a sua particularidade, o seu próprio esquema elétrico, o seu próprio manual, o seu próprio desenho mecânico, tudo isso é possível dentro desse tipo de acesso com o GOT Mobile, até mesmo acessar links externos. Então, se essa IHM estiver conectada na internet, eu também consigo ali dentro acessar alguma informação, algum manual externo, também exibindo na tela do meu acesso de GOT Mobile. A gente também tem uma função interessante, que seria o Daily Check. Então, o Daily Check seria uma checagem diária, né, um checklist diário de produção, que eu posso entrar, por exemplo, dentro desse check e fazer uma verificação de trabalho, né? Então, se eu tenho uma verificação de trabalho, uma folha de trabalho, eu tenho lá como ticar cada um desses quadradinhos aqui, indicando que eu fiz algumas verificações. Então, eu tenho lá verificações de tensão da esteira, eu tenho, por exemplo, se eu não tenho nenhum tipo de dano na máquina, e depois eu registro isso, né? Eu consigo registrar quem fez esse checklist,
e enviar isso, até mesmo as IHNs também têm a possibilidade de envio de e-mail, então eu consigo enviar isso através de um acesso remoto, através de um tablet, através de um celular. Isso tem uma grande vantagem, sem precisar se deslocar, por exemplo, por toda a linha, ou sem precisar se deslocar até uma IHM para fazer esse tipo de checagem, tá? Também para resolução de problemas, então, se eu tenho um acesso remoto de uma tela onde eu tenho as informações dos problemas, eu também poderia verificar um alarme que foi gerado, né, entrar nos detalhes desse alarme, e dentro desse alarme, por exemplo, poderia acessar um documento PDF relativo àquele alarme, né? Então, se eu tenho lá um código de alarme de um robô, eu posso aqui dentro do Details acessar um documento em PDF, e esse documento em PDF vai me mostrar talvez ali uma solução para aquele problema, uma possível solução. Então a gente agiliza o processo de resolução de problemas também com essa função Got Mobile. Eu vou mostrar para vocês aqui um videozinho. Então esse primeiro vídeo aqui ele corresponde à função VNC. Então quando a gente tem o acesso VNC, a gente basicamente vai espelhar a tela da IHN. E aqui eu vou dar um play para vocês darem uma visualizada como que seria o meu acesso. Então aqui eu estava num computador rodando um VNC Viewer, e esse VNC Viewer está acessando a tela da minha IHM. Então vocês veem que eu posso navegar como se eu estivesse acessando a IHM através do computador. Esse vídeo foi gravado da tela de um computador, então eu posso ver ali informações de histórico de eventos, eu posso dar um clear nos meus eventos, né, segurando 3 segundos também. Então ele vai funcionar exatamente como se eu estivesse manipulando a IHM em campo. Isso podia estar através de uma VPN a quilômetros de distância. Então eu tenho essa grande vantagem de ter o acesso remoto através do VNC. Aí eu tenho o VNC Client instalado acessando o IP daquela IHM e eu tenho esse espelhamento. Posso também mudar a língua, eu posso acessar um histórico de alarmes, tudo isso é possível dentro do acesso VNC. Além do acesso VNC, eu também tenho, por exemplo, a nossa função Got Mobile que eu comentei, né? Então, com o browser, eu vou digitar o meu endereço de IP da IHM. Nesse caso, a gente tem dentro já das configurações, a gente determina qual a porta de comunicação, então eu coloco o número de IP mais 8080, que é o nosso acesso. Em seguida, eu vou colocar o meu login, então eu tenho o meu login e senha de usuário dessa IHM, que vai me determinar ali qual o meu nível de acesso e quais telas eu estou apto a acessar. Posso mudar a resolução, ajustar o tamanho da tela, navegar da forma que eu quiser dentro de um browser. Imaginem também que isso poderia ser um tablet, poderia ser um celular, então eu posso ajustar o tamanho da tela deles, ou até mesmo criar a tela com a resolução deles. Então eu tenho acesso ali a informações de operação, todo esse ambiente foi criado voltado para um acesso remoto, né? Um acesso de tela de tablet, tela de celular, por isso que ele tem aqui tá um pouquinho menor, a gente até teria o tamanho, por exemplo, de um tablet, né? Então essa é uma grande vantagem que eu tenho, que remotamente eu acesso todas as informações que eu acessaria na IHM, porém, todo o tempo que eu estou mostrando essas telas, acessando essas telas, fazendo a minha checagem ali, por exemplo, o operador não sabe nada. Para a tela do operador, ele continua na tela de IHM dele, né? Então, eu posso ter até 5 acessos em paralelo e simultâneos ali dentro da minha IHM, mostrando isso, informações de processo, um outro operador fazendo o acesso do checklist dele, uma equipe de manutenção fazendo um acesso, por exemplo, das telas de alarme, uma engenharia de processos acionando ali gráficos de informações, em que ponto do processo está a minha produção. Existem uma gama gigantesca que a gente tem de acessos, de possibilidades que a gente tem com o Got Mobile. Aqui no caso, simulando, por exemplo, um alarme de robô, a gente poderia ter o acesso, por exemplo, às informações e aos detalhes que eu tenho daquele alarme, né? Então, dentro dessas informações, eu tenho aqui a possibilidade de acessar aqueles dados daquele robô, acessar um documento PDF, por exemplo, salvo, e esse documento PDF, ele tem as informações necessárias, né? Aqui no exemplo, ele acessou um documento até mesmo em outra língua, poderia ter múltiplos documentos em múltiplas línguas diferentes, e a gente ter uma possibilidade maior de acesso, até mesmo remotamente, uma empresa do Japão acessando o nosso equipamento para a gente solucionar um possível problema. Tá? É só um exemplo de algumas funcionalidades que a gente tem da função Got Mobile. Outra função que eu comentei com vocês foi a função GTOPC-UA. Então, na função
GT OPC UA, eu tenho acesso aí, por exemplo, a um servidor OPC, né? Então eu tenho acesso a uma biblioteca OPC UA, conectando com o servidor OPC, e ele troca informações, né, diretamente a partir do meu computador, ou seja, nesse computador eu tenho uma SoftGOT 2000 instalada, que é o nosso software que torna o PC uma IHM. Essa comunicação desse computador vai comunicar com um servidor OPC, então eu tenho, por exemplo, aqui um CLP da SecR trabalhando como um servidor OPC, que pode trocar tags também com outros dispositivos compatíveis em OPC UA, e essas informações que eu troco, eu também consigo trocar com a IHM. E a própria IHM, ao invés de mandar, eu ter o acesso, por exemplo, de um cliente OPC UA diretamente no meu servidor do CLP, eu tenho como acessar isso diretamente trocando informações com a IHM e mandar informações para a IHM. Então é uma grande vantagem também quando a gente tem o GT SoftGOT 2000 instalado em um equipamento, por exemplo. Além deles, eu também tenho a solução GOT Audit View. Então, a nossa solução GOT Audit View é uma solução que eu tenho a possibilidade de criar relatórios, por exemplo, né? Então, eu tenho lá relatórios de informações da IHM, de dados íntegros que foram armazenados. Então, o que significa isso? Né? A gente tem dentro da indústria de alimentos e bebidas, né, e também na indústria farmacêutica, diversos regulamentos, né, diversas normas que devem ser seguidas, sendo uma delas, dentro da FDA americana, né, a gente tem lá o Food and Drugs Administration, a gente tem o CFR 21, parte 11, e pela Anvisa a gente tem a RDC 301 de 2019, que substituiu a antiga RDC 17 de 2010, né. Eu preciso ter informações de dados íntegros dentro da IHM armazenados de forma que eu acesse essas informações posteriormente. Existem várias normas que fazem parte, isso vai de encontro também com a OMS, na Organização Mundial de Saúde, né? E essa solução, GOT Audit View, é uma solução desenvolvida no Brasil para atender principalmente o RDC 301, mas ela pode se envolver com tudo aquilo que a gente busca, uma rastreabilidade. Então, eu tenho rastreabilidade de dados que foram feitos do meu sistema, informações de produção, informações de dosagem, troca de temperatura, por exemplo, no armazenamento. Então, é um software que ele é instalado em um computador, possui um dongle, né, um stick, um pendrive ali, onde ele possui a licença para rodar, e eu acesso esses dados, leio os dados, mas o grande diferencial é que as IHMs armazenam dados íntegros, ou seja, ninguém pode alterar aqueles dados uma vez que eles foram escritos. Então, isso vai de encontro também com essa questão da indústria farmacêutica e a indústria de alimentos e bebidas. Então, lá dentro eu vou instalar esse software, vou ler os meus dados a partir da IHM e gerar um relatório aqui com data e hora, o evento que isso aconteceu. Então, se eu tive uma ocorrência de alarme, se eu tive alteração de um dado numérico, qual foi essa variável que foi alterada. Então, eu tenho, por exemplo, aqui uma alteração de velocidade. Quem fez essa alteração, então também tem o log de acesso disso, né? Quem fez a alteração e o ID desse acesso, né? O nome e o ID de quem acessou, qual é o novo valor acessado e qual era o valor anterior que foi acessado. E até mesmo os comentários, né? Então, posso gerar os comentários ali. Quando eu faço a troca desse acesso, por exemplo, eu tinha uma temperatura de 55, passei essa temperatura para 0, eu sou obrigado, por exemplo, a armazenar ali o motivo pelo qual eu fiz essa troca. Então, todas essas informações são lidas e recebidas ali dentro do acesso de GOT Audit, que também, né, eu tenho também a possibilidade de acessá-lo através do PC Remote. Então, se eu tenho a IHM, eu tenho essa licença GOT Audit View comunicando com a IHM, eu posso, através do PC Remote, acessar esse software e trazer as informações até mesmo para a minha tela, porque ele vai buscar as informações de dados íntegros, né? Ok? Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, né? Gostaria de pedir para vocês avaliarem o nosso conteúdo agora, né? A gente sempre quer trazer cada vez mais informações, e vou abrir aqui um espaço para vocês fazerem perguntas relacionadas à IHM. Eu já tenho algumas aqui no nosso chat, então eu vou dar uma olhadinha aqui no nosso chat, tá? Bom, tem uma pergunta aqui do Kleber, obrigado pela sua pergunta, Kleber. Ele questionou sobre a possibilidade da gente acessar uma tela diferente do operador, a mesma tela que o operador estiver vendo, para que ele possa ver o que a gente está alterando. Então, a licença VNC Server, né, ela
basicamente espelha a nossa tela, né? Então, a tela que eu estou acessando do computador é a mesma tela que está na IHM. Então, o operador vai ver tudo que eu acessar, né? Então, se eu acesso, por exemplo, se eu clico em um botão, ele pode visualizar ali, eu habilitando, né, o cursor, ele pode visualizar qual botão que eu pressionei e como que eu fiz aquele caminho. Então, ajuda também, eventualmente, num treinamento. Então, se eu quero treinar alguém remotamente, eu consigo, através do meu computador, acessar aquela tela em campo, né, a tela que eu tenho, que o operador está visualizando, e aí eu consigo que ele veja tudo aquilo que eu preciso dar de treinamento para ele, ok? Obrigado pela sua pergunta, Kleber. Bom, o Alan, ele fez um questionamento, né, sobre a relação de script no GT Designer, né? Então, dentro do GT Designer, para quem não sabe, dentro das IHMs, né, dentro da criação de telas, a gente tem ali os documentos, alguns scripts que a gente pode fazer, até mesmo para essa tratativa de variáveis, por exemplo, variáveis que eu quero mandar via MES Interface, ou seja, variáveis que eu quero mandar para um banco de dados via SQL, eu posso desenvolver um script dentro das telas da IHM e dentro do GT Designer 3 criar esse script e tratar essas variáveis, até mesmo tratar essas variáveis antes do envio. Então, fazer multiplicações, fazer algumas funções ali dentro desse script. Em relação ao script, a gente pode disponibilizar também um manual, a gente tem as informações relativas à forma que esse script é desenvolvido também para a nossa linha GOT 2000, tá, Alan? Bom, respondendo a pergunta do Elias, né, ele falou, se comprar a IHM, o software de acesso vem junto ou vendido em separado? A licença GT Designer 3, ela faz parte do pacote Keyworks 2, que é vendido, né, como um produto. Dentro desse produto, a gente tem, basicamente, os 5 principais softwares, né, sendo o software para programação do robô com simulação, software de programação do CLP GXWorks 3 e os demais anteriores também com simulação, GT Designer 3 com simulação e também os anteriores, para as comunicações de IHMs anteriores, software de servo e software de inversor. Todos esses softwares, além de alguns outros softwares adicionais, como o GX Log Viewer, que faz a visualização de logs de acesso, né, que a gente gerou ali no data logging de IHM ou de CLP, tudo isso está contido dentro de um pacote, tá? Isso tudo, ele faz parte desses softwares. Além disso, é válido também passar para vocês que uma vez que vocês desenvolvam e tenham uma IHM que tem essa funcionalidade, né, ela tem a possibilidade de uso de VNC ou até mesmo de GOT Mobile, durante 30 minutos vocês conseguem fazer esse acesso por 2 vezes para teste. Não precisa somente da licença, caso vocês queiram testar de alguma forma, ok? Vou dar uma olhadinha em outra pergunta aqui. Bom, então, o Eduardo, ele fez uma pergunta, obrigado pela sua pergunta, Eduardo. Os profissionais de TI acessam remotamente computadores, notebooks, laptops interligados em redes corporativas, né, redes de internet, redes de computadores. Através desses sistemas e dispositivos similares, através desses sistemas e dispositivos similares a acesso remoto de IHM, a gente pode, através desses computadores, laptop, né, tudo interligado nessa rede corporativa, também acessar a IHM. Basta que ela esteja conectada nessa mesma rede, né? Então, se eu tenho acesso ao IP da IHM, eu consigo fazer esse acesso sem problema nenhum. Então, esse acesso remoto ele é possível sem nenhum problema, tá? O Marcelo que fez um questionamento ali sobre compatível a IO-Link, né? O IO-Link, a gente tem soluções IO-Link dentro da série de CLPs e QR, então a gente tem distribuidores comunicando a linha IO-Link, por exemplo, né, eu tenho como configurar ali se vai ser uma entrada, se vai ser uma saída através desses distribuidores, e aí eu posso acessar, por exemplo, essas informações que estiverem trocando com a nossa série QR com a IHM. Então, aquele acesso a IO-Link, os meus dispositivos em campo comunicando via IO-Link, sejam entradas, sejam saídas, né, que eu configurei com o CLP, eu posso comunicar remotamente com a IHM, porém, a IHM diretamente via IO-Link, ela não vai se comunicar com esses dispositivos de campo, ok? Bom, o Kleber também, então, ele questionou, né? Qual seria, então, o acesso para ser uma tela diferente do operador, né? Então, ele colocou ali, que eu vi que você teve que colocar usuário e senha para acessar. Então, essa é a grande vantagem de a gente ter uma gama maior
de produtos, né? Então eu tenho tanto o VNC, que ele simplesmente espelha, então o operador vê tudo que eu estou fazendo, muito bom para treinamento, muito bom para a gente também até mesmo editar, às vezes, o CLP diretamente, mas a gente tem a possibilidade do GOT Mobile. O GOT Mobile, né, novamente, eu tenho o acesso individual da minha tela, então seja um tablet, seja uma TV, aquele acesso o operador não vê. Então a tela que eu tenho de operação, o operador está trabalhando, né? O pessoal de engenharia de processo precisa de quantidade de peças produzidas, precisa consultar um OEE, precisa consultar um KPI, né, um indicador de performance, ou a eficiência do equipamento, ou ver a eficiência daquele operador. Eu consigo, com aquele usuário e senha dedicado, acessar uma tela, então aquela tela que eu acessei via browser que você viu no vídeo, eu acessei diretamente a IHN, mas o operador não visualiza isso em momento algum. Ele vai continuar vendo a tela dele. Então eu posso até 5 acessos simultâneos de telas independentes, independente daquilo também que é mostrado na IHN. Acho que eu espero ter respondido a sua pergunta que você questionou, né? Uma tela diferente da que o operador visualiza. O Eder também questionou, né, em relação à quantidade de client. Então, do GOT Mobile eu tenho o limite de 5, eu posso até variar isso, né? Então eu tenho até mesmo uma variação de quantidade de pessoas que estão acessando, né? E eu posso até mesmo mostrar dentro do software para vocês. Então eu vou abrir aqui o GT Designer 3 para vocês visualizarem. Então, fazendo um overview do que eu falei, seria, a gente tem o VNC Server, né? Que eu tenho aqui, por exemplo, o acesso do VNC Server, eu habilito o VNC Server para trabalhar. Posso também definir aqui, por exemplo, uma senha, né, uma senha de acesso para o meu VNC Server. Então, quando eu acessar aquele IP, ele vai me pedir a senha, né? Eu tenho também o PC Remote, que foi a primeira solução que eu comentei, ou seja, eu acesso dentro da IHM um PC remotamente. Então, eu habilito aqui para que seja comunicação Ethernet, mas poderia até mesmo ser uma comunicação serial. Eu determino aqui qual o canal que eu vou estar trabalhando, ou eu vou trabalhar aqui via Ethernet. Então, eu consigo também determinar quem vai ter o meu mouse cursor ali, como que ele vai ser, trabalhando. Se ele vai somente estar na IHM, se ele vai estar na IHM também no server PC, né? Além disso, falando um pouquinho do MES Interface, então a gente tem aqui a interface onde eu posso criar algumas informações para serem enviadas para um banco de dados. Então, eu tenho lá tag, por exemplo, eu tenho também como determinar qual o servidor, então eu determino o IP do servidor, qual é o tipo de banco de dados que eu estou acessando, então se é um SQL Server, se é um MySQL, um PostgreSQL, né? Também tenho como criar um job para essas variáveis, então as variáveis que eu tenho aqui criadas dentro das tags, eu determino um job para um conjunto de variáveis ter um determinado trigger, por exemplo, o mesmo trigger, pode ser um intervalo de tempo, pode ser um botão, existem diversas formas que eu posso fazer isso, né? Em relação a GOT Mobile, né, então respondendo a questão, quando a gente vem aqui dentro das configurações do GOT Mobile, então eu tenho a minha área de telas da IHM normais e eu tenho a minha área de telas que são acessadas pelo GOT Mobile, né? Então, como eu disse, a minha tela aqui, por exemplo, eu tenho uma tela de IHM. Essa daqui seria uma outra tela também de IHM, onde eu faço as configurações das variáveis. Mas as minhas telas do GOT Mobile podem ser totalmente distintas. Então, essas são telas para acesso remoto, né, pelo celular, por um tablet, uma Smart TV. E aqui eu tenho a minha tela da IHM. Vocês vão ver que eu tenho aqui travada a minha resolução, mas quando dentro do GOT Mobile, quando eu crio uma tela, eu consigo determinar a resolução que eu vou trabalhar. Então, eu posso determinar aqui uma resolução Full HD, eu posso trabalhar com resoluções maiores, posso determinar até mesmo aparelhos, né? Então, até o iPhone X, iPad Air, tudo isso eu consigo trabalhar dentro do meu software. Em relação ao limite de acesso, então, quando eu tenho as configurações do meu GOT Mobile, eu consigo determinar quantos acessos eu vou permitir simultaneamente. Tem um limite de 5, mas eu poderia colocar, por exemplo, limitado a 3. Então, 3 usuários diferentes conseguem acessar aquele IP para exibir via GOT Mobile algumas informações da IHM, ok? Aqui o Mário fez uma questão, eu acho que já foi respondida também, né? Obrigado pela dúvida, Mário. Se a tela que ele vê no browser é a mesma do operador. Essa é a diferença principal, né, entre o VNC e o nosso GOT Mobile também, tá?
No caso, Felipe, o Felipe fez um questionamento, né? Então eu vou ler aqui a dúvida do Felipe. Como a IHM é acessada externamente? Então, por exemplo, em uma rede externa, a gente precisa saber o IP público, e no caso, o IP externo não pode ser fixo, né? Já passou por esse problema. Uma solução, Felipe, que você poderia ter, então tem a IHM, ela conectada em uma rede, ela tem o seu IP local, né? Então eu tenho aquele IP fixo, aquele IP local. Eu faço um espelhamento desse IP, né, com, por exemplo, um roteador com a função NAT. Então, a função NAT ela faz o espelhamento para um IP público, para que eu faça um acesso externo naquele IP local. Então, uma solução possível, né, para que a gente tenha um acesso remoto da IHM com a função a função NAT de um roteador, por exemplo. Então, esse roteador vai estar conectado na minha linha local, espelhando, tornando um acesso público permitindo um acesso público, né? Claro que é válido sempre lembrar, segurança de acesso é muito importante, então, informações como, é muito bom que na arquitetura desse sistema você leve em consideração tanto a questão de firewall, a questão de limitações de acesso, as permissões que vão ter de acesso, junto com o TI, mas localmente a gente pode ter o espelhamento desse IP no local para um IP público, tá? Com a função NAT de um roteador. Então, eu vi que vocês fizeram outras dúvidas, a gente vai acabar encerrando por aqui, porém eu vou responder essas dúvidas posteriormente, vai ser enviada para vocês. Então, agradeço muito o tempo de vocês, espero vê-los no próximo webinar, tá? O próximo webinar nosso, ele vai ser com o nosso especialista Bruno Iório, né? O Bruno ele vai apresentar ali sobre servoacionamentos e sistemas pneumáticos, qual é a melhor opção, né? Então, ele vai falar ali de eficiência energética dentro da nossa linha de montagem, por exemplo, utilizando servo, contra um sistema, por exemplo, pneumático que eu tenha. Então, fica o convite para vocês, no próximo dia 6 de abril, a gente vai ter às 18h30 o webinar do Bruno, tá? As perguntas vão ser respondidas anteriormente. Muito obrigado a vocês e um ótimo dia.